Conta assim, também eu queria saber que você pudesse explorar um pouquinho mais sobre esse método buteico. Você pode falar um pouquinho dele? Claro, apaixonada. Ele é apaixonante, esse método. O professor Buteyko, ele estudou profundamente a respiração, e foi observado que o paciente que respira pela boca ou que hiperventila, ele tem uma taxa de gás carbônico muito baixa. E o fato do nosso corpo perder muito gás carbônico durante a respiração errada, que pode acontecer pela respiração bucal ou pela hiperventilação, faz com que o pH do corpo seja totalmente alterado. E uma maneira dele conter um pouco de gás carbônico, mas você pode até falar, as pessoas geralmente falam, mas Patrícia, o gás carbônico não é uma coisa que a gente tem que jogar fora, não é um subproduto? Sim, porém a gente precisa de uma determinada quantidade para as funções vitais do nosso corpo. E quando o nosso corpo perde muito gás carbônico, uma maneira de segurar reter o gás carbônico que seria excretado pela urina. Só que tudo é troca no nosso corpo. Para ele segurar esse gás carbônico que seria excretado pela urina, ele precisa dispensar cálcio, magnésio e fósforo. E aí começa uma cascata de efeitos, né? São os mecanismos compensatórios da perda excessiva de gás carbônico. E aí começa a ter, afeta as atividades musculares, a contração, a condução de impulso nervoso. E um fenômeno que é muito importante de ser falado, que acontece com a perda excessiva de gás carbônico, é o aumento das adenoides, das amígdalas. E as adenoides se incham justamente para diminuir a luz do canal, onde a gente perde muito gás carbônico, e também aumenta a quantidade de muco no trato respiratório. Então, o que o Buteyko falava? Que as adenoides inchadas, elas são apenas não deve ser vista como uma doença, mas sim como uma resposta de um corpo se esforçando para segurar a perda de gás carbônico em excesso. E a gente consegue observar, você pode ver, acho que você já deve ter olhado em alguns casos clínicos meus, que eu faço uma comparação quando a gente pega exames iniciais do paciente no meio do tratamento, conforme a gente normaliza a respiração e essas taxas de gás carbônico começam a também se equilibrar no corpo, as adenoides diminuem. Simplesmente porque a gente corrigiu a respiração, que é uma função vital. Outra coisa que acaba afetando é o comportamento do paciente. Muitas vezes ele pode passar por um diagnóstico de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando na verdade a gente apenas corrigindo a respiração, esses sintomas vão embora, o sono dele melhora, a concentração melhora, mas tudo por conta da respiração. Então fica um pouco na dúvida se essa quantidade de crianças e pessoas que estão sendo diagnosticadas com TDAH são todas realmente portadoras desse transtorno ou se são respiradoras bucais ou qual é a quantidade dessas pessoas que são respiradores bucais. E eu vejo em nós, dentistas, essa responsabilidade de diagnosticar a disfunção respiratória. Exatamente, é um assunto que é um dos mais tops, assim, dessa situação, dessa geração, é essa questão do TH da respiração. É muito importante falar sobre isso.